Fala! Ó, baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho. Beleza. Fala, meu amigo. Peraí, não tô te ouvindo, não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Tá melhor agora? Alô? Acabei de botar o fone. Tô te ouvindo, tô te Tá ouvindo, bom? tô te Tá me ouvindo. E ouvindo? aí, como é que você tá? Como é que você Ra- tá? Rapaz, eu conheci esse cara sonhando em ter essa estrutura aí atrás dele, hein, velho? Que espetáculo, hein, cara? Tá crescendo aqui, cara. A gente pegou uma sala do lado agora. Já Uau, velho. estourou aqui. A gente vai fazer Eu uns vou canais já, de YouTube. eu vou já oferecer o meu serviço de largar tudo esse negócio de advocacia, sair do meu serviço, sair aqui da política e vou para meu serviço jurídico aí do novo Agora, mercado. Eu agora, acho que vale mais. agora você vai ser autoridade. Agora você vai ser autoridade. Vai ser eleito. Nessa eleição vai ser eleito e você vai ver. Pô, Vai ser um grande depois de apanhar. representante da liberdade para o nosso país. Depois de apanhador. Cara, alguém sempre tem um chato, né, cara? Eu tenho acompanhado, eu sempre acompanhei seus stories, mas eu tenho acompanhado mais. Como tem uma galera sem noção. Entrou um maluco aqui, que talvez não conheça a história, dizendo assim: ah, o católico contra o aborto. Eu disse, pô, qualquer católico é contra o aborto, senão o cara não é católico. E depois continuou falando, pregando de liberalismo, o cara não sabe que Hayek foi uma das maiores influências de João Paulo II nas centésimos anos, meu caro amigo. Aí o cara fala uma bobagem dessa. É uma piada. Cara, o problema é que o pessoal quer falar sobre tudo, sem estudar sobre nada e sem se comprometer com coisa alguma. Esse é o problema. Como as pessoas. E aí, por que que eu acho que essa live que a gente está fazendo hoje ela é tão importante? Porque eu fiz um post hoje, me perguntaram, uma mocinha me mandou uma pergunta falando assim: Ícaro, você acredita em livre mercado ou o livre mercado deve ser regulado? Alguma pergunta assim. E eu falei assim, e eu postei o Morpheus, né? E eu disse, e se eu te dissesse que não existe livre mercado? E aí todo mundo fica, meu Deus, como assim não existe livre E algum problema? mercado? Voltou? Não? Voltou? Voltou. Sim, continua. E Você você estava falando. percebe, e você percebe a própria dificuldade que nós temos como brasileiros de identificarmos o que é de fato livre mercado, o que é capitalismo, por exemplo, porque a gente tem dificuldade de entender o quanto a gente taxa. A gente tem dificuldade de perceber o quão nós somos fechados. Tem alguns pontos em que a China dá de 10 no Brasil. Nós nos acostumamos a repetir. Ah, China comunista, China comunista, China comunista. A gente confunde as coisas. Em alguns elementos de mercado, existe mais abertura na China que no Brasil. Não é porque a China é boa, não. A China tem, sim, questões tristes de liberdade. Mas é porque nós somos fechados demais. Aí, por O exemplo, você vai me Brasil. dizer, ah, Pode terminar. você vai me dizer, por exemplo, ah, então são os americanos, o berço do capitalismo. Os americanos, inclusive, taxam aço brasileiro. Os americanos taxam muito, sobretaxam chineses. São sobretaxados muito mais do outro lado. Então, assim, de fato, onde está o livre mercado? Ah, na União Europeia existe livre mercado. Então, por que a Alemanha defende por unhas e dentes que o sistema atual permaneça? Porque ela é, de certa forma, beneficiada. Ela vende materiais agregados, ela vende carros, ela vende maquinários, ela vende tecnologia cara, com imposto zero, e ela compra o quê? Ela compra comida, ela compra outros elementos menos sofisticados dos outros países. Então, onde está o livre mercado de fato? E é por isso que é tão importante discutir isso, porque as pessoas ainda não sabem o que é liberdade em si. Essa edição você conhece, essa edição é bem antiga, né? Tem um S e tem uma edição ainda mais antiga que essa, né? Vai vir uma edição nova, lindíssima, como tem sido o Ludovico tem feito, né? Seu amigo Ludovico tem feito, tem trazido aí essa pegada de quase obra de arte dos livros. Mas uma coisa que esse livro traz que é legal, que há ao máximo de intervenção que é o socialismo, ao mínimo de intervenção que seria o livre mercado, né? E ele vai falar que uma intervenção gera outra intervenção, que gera outra intervenção, chegando no caminho podendo chegar no caminho da servidão. Um comentário que você trata, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, até você já fez isso no Stories, falando do baita negociador que o Trump trouxe, né, uma determinada situação em que o pessoal quis dar uma porrada nele com relação à taxação, ele parou e disse, opa, então vamos fazer o seguinte, a gente zera para todo mundo, ninguém taxa ninguém, e a gente toca. Não sei se tu lembra disso, mas você chegou a comentar sobre isso há Lembro, tempos.
Porque aí você pega um bloco europeu pesado, cheio de questões de welfare state, com aposentadoria onde são pessoas muito jovens, com baixa taxa de natalidade, muitas seguranças sociais. E você tem, de fato, para manutenção de tudo aquilo em estados ricos, como a Alemanha, como a França, a Itália, você tem sim uma carga tributária muito alta. Você pega aí 35%, 45% de taxa sobre as maiores fortunas do país. E aí você vê a Angela Merkel enchendo a boca e dizendo assim, olha, mas nós não somos favoráveis ao livre mercado, Trump, isso daí que você está fazendo não é livre mercado. Mas que é livre mercado, de fato? Taxa zero o mundo inteiro. O que acontece? Os países mais leves, mais ágeis, que produzem mais, com maior escala, com menos confusão tributária, coisa que não existe. Apesar da Europa ser melhor do que o Brasil, que é um caos tributário completo, é muito pesada. E aí você vê todos os europeus recuando. Não, não, não. Também assim, taxa zero, não. Por quê? Porque é só chinês e americano que sobrevive, bicho. Porque os caras realmente conseguem produzir com uma eficiência tributária surreal, indecorosa. Você tem os árabes ali fazendo isso, mas eles ficam fechados entre eles mesmos, emprestando dinheiro para eles mesmos e fazendo a economia deles, que funciona do jeito deles. Mas para pegar de frente, para pegar carro americano, para pegar maquinário americano, para pegar maquinário chinês, produtinho de commodity chinesa, se taxar o mundo zero todo, são eles dois que vendem. É interessante você estar falando, porque você falou que a China tem seus problemas, né? A China, elas são várias Chinas, né? Só para o pessoal entender isso. Xangai é uma China, né? A zona rural da China quer dizer, Xangai seria mais próximo à situação de livre mercado e já a zona rural seria o pior da intervenção socialista, né? Tanto que tem um pequeno documentário de 4 minutos, né, que é 200 países em 4 minutos, mostrando como o mundo evoluiu depois depois do capitalismo, né, depois da industrialização, dessa possibilidade, depois do mercado acontecer, e mostrando como tem duas Chinas, pelo menos 2 ou 4 ou 10 Chinas diferentes, né? Porque como é uma ditadura, os caras impõem cada local como deve ser. Então a zona rural é muito ruim e Xangai tem uma qualidade de vida absurdamente boa, né, parecida com a Itália. Então como é que se define isso? E qual a diferença dos caras têm? Porque, por exemplo, dentro do critério deles, e eu estava conversando esses dias, alguém disse, é muito tênue, né? O Taleb fala disso também lá no Grande Levante, onde ele morava ali no Líbano, que por muito tempo cristãos, muçulmanos e judeus conviveram em perfeita harmonia até que deu pau, né? Que ele chama isso de um cisne negro. Ele disse, até funcionar bem, deu uma desgraça gigantesca. Mas essa situação, de uma hora para outra vira, né? Uma coisa que não era totalitária se vira totalitária. Então é algo que tem que ser muito cuidado. E toda a vida que teve estados totalitários ou intervenções militares no Brasil acabou dando uma desgraceira gigantesca. Nós temos uma característica típica dos últimos 100 anos ou dos últimos 150 anos, que são dois elementos que transformaram para sempre a relação com que nós nos organizamos como sociedade. Antes da Primeira Guerra Mundial, as guerras eram essencialmente rurais. Uhum. Então, dificilmente você chegava em Berlim. Dificilmente você chegava no coração do Império Austro-Húngaro com exércitos que marchavam sobre a capital. Eram guerras rurais sobre território. Quem fala isso muito bem, cara, é o Flávio Morgenstern. Uhum. E ele tem, inclusive, todo um curso organizado sobre isso. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, você tem uma Primeira Guerra ideológica, onde as pessoas estão ali se matando, não é propriamente para anexar território, né? Por diversos motivos. E o advento do maquinário que possibilita o poder de matar. Então, antigamente, se um rei, se um déspota, se um Diocleciano, ele estabelecesse uma taxa de imposto insustentável, o que as pessoas faziam? Veja aquele filme O Rei, lá da Netflix. Os caras se organizavam, entravam no castelo, pegavam o rei, arrancavam a cabeça dele, eu sou o novo rei, vou trazer um tributo mais racional. Com o advento dos exércitos organizados e dos fuzis e dos tanques de guerra, como é que você invade, tira um rei? Como é que os caras tiram Maduro? Porque assim, não é, se ele fizer mal de verdade, a população vai retirá-lo. Olha o Maduro, cara. Os caras estão comendo cachorro, os caras estão comendo rato, os caras estão comendo lixo. E você não consegue tirar o cara. Porque o cara bota os tanques de guerra para fora, aponta para a população, quem é que vai chegar? Não, é então interessante isso porque o regicídio foi defendido por alguns proto-austríacos como Juan de Mariano, né? A ideia do regicídio, dizer, se o rei é ruim, que o rei seja tirado para ter um novo rei.
porque aquele cara, em tese, deveria proteger a própria propriedade, né? Deveria proteger essa própria relação. É interessante porque esse livro traz essa passada de intervenções, gerando outras intervenções, mas ele traz também a característica dos estados totalitários, né? De guerras totais, que aí ele vai falar de fascismo, de nazismo, de comunismo, e ele vai demonstrar que, na realidade, não é mais esquerda e direita, né? São ideias coletivistas contra o indivíduo, ou seja, o indivíduo não consegue mais ser alguém, ele tem que fazer parte do facho, né? Ele se perde nesse contexto. E olha que coisa maluca. Você pega, por exemplo, com a ameaça napoleônica, Dom João VI vindo para cá, trazendo o ouro português para o Brasil, não é? Ele traz aqui fundo do primeiro Banco do Brasil. E o Maduro não, o Maduro pega o ouro da Venezuela e manda para fora. Ou seja, é o total ausência de senso de propriedade. Eu vou pilhar esse país o máximo que der, mando tudo para alguma ditadura amiga, seja em Cuba, seja na África, seja em qualquer canto que seja, eu enfio o dinheiro lá mesmo num banco obscuro da vida. Você lembra do próprio caso aqui, em que o próprio PT ficava construindo porto, infraestrutura para ditaduras amigas, né? Então, assim, a grande discussão é sobre liberdade. Por que eu acho que esse livro do Hayek é tão importante? Foi um dos primeiros livros que me despertou para o pensamento da importância da liberdade. Porque antes de pensar em liberdade, a gente pensa muito em riqueza. Você pega, por exemplo, e fala, eu gostaria de ser americano, Ícaro. Ai, como eu gostaria de ser americano, porque os americanos são ricos. Mas você não pensa por que os americanos são ricos. Não é porque eles são loiro do olho azul, não é porque eles vieram da Inglaterra, não é porque a Inglaterra... Não, existe algum motivo que deve ser explicado, que é complexo, que não é um conjunto simples de resposta, mas que permite àquela sociedade funcionar. Por exemplo, ganha republicano, ganha democrata, o projeto civilizacional dele continua avançando. Quando Obama foi eleito, os conservadores falaram, meu Deus, o Obama foi eleito, vai virar Cuba, acabou os Estados Unidos. Ah, que coisa horrível. Arrebentou igual. Recorde histórico de valorização dos ativos na Bolsa, 2008 revertido sem inflação. O mundo continuou. Aí veio o Trump. Aí os esquerdistas falaram, meu Deus, chegou o Trump, acabou o mundo, um maluco, um reacionário. Recorde de valorização dos ativos da Bolsa, recorde de desemprego, de pessoas empregadas, de ocupação, próximo ao pleno emprego. Aí agora o Biden tá para ser eleito de acordo com as pesquisas, eu não acredito nisso, mas o Biden tá lá aparecendo na frente. Vai dar pau de novo, vai dar pau de novo. Compare o Biden com o Boulos, a Marina Silva e a galera que a gente tem aqui. Não dá Os caras comparar, são bons, né? Cara. Os caras são bons dos dois lados, entendeu? Então, assim, o que existe nessa civilização que produz desde Jefferson, desde Washington, desde Franklin, desde Thomas Paine, desde John Adams, homens que são propensos naturalmente à liberdade? O que é esse tecido que reveste a sociedade americana que não reveste nessa exatidão todas as outras? Por que esses caras amam a liberdade a ponto de pegar e falar assim, pode ter um fuzil na tua casa, se alguém chegar, aponta para ele que tá tudo bem? E foi a primeira vez. É engraçado você estar falando, o Tocqueville, né, no Alex Tocqueville, no Democracia na América, ele é muito claro em dizer que as instituições estão ali para proteger o indivíduo, né? Na verdade, democracia e liberdade não são sinônimos, pessoal. Então, cuidado, né? Não é porque algo é democrático, que é uma maneira de escolha, que algo é necessariamente bom. Na verdade, eles fazem a divisão muito clara entre a democracia e a liberdade, e inclusive com a ideia de delegados, para ter um equilíbrio, estados muito pequenos vão ter delegados, estados grandes vão ter delegados, exatamente para a democracia, esses interesses, incentivos não serem de um destruir o outro, né? De um ter essa coisa de destruir o outro, porque há um equilíbrio nessa formação e como há essa preservação pela liberdade. Eu só faço um paralelo, muita gente entra no meu Instagram, quando eu abro caixinha de perguntas, para dizer, mesma coisa que você falou, eu não tenho orgulho do Brasil. Eu disse, cara, se você olhar para um período do Brasil, ali de 1822, basicamente até 1889, você tem homens formidáveis, homens e mulheres formidáveis que o Brasil teve, né? Leopoldina, Maria Quitéria, Bárbara Lenin, Dom Pedro II. Desculpa. Eu acho que nós temos pessoas fantásticas no Brasil. Eu acho que o Brasil ainda eu acho que o Brasil conta uma história de certa forma fantástica. É porque nós temos a tendência de pensar
Não, mas o Brasil, na época, quando estava ainda atrelado a Portugal, ele era o segundo país, ele possuía uma armada náutica maior do que os americanos, ele era o segundo PIB do mundo. Cara, ainda era uma relação simbiótica com a antiga grande potência do mundo, que era Portugal. Mas para pensar, Rodrigo, você que tem um pouquinho mais de idade que eu. Cara, como é que era 1986, plano Sarney aqui? Desgraça. O Brasil evoluiu absurdamente. Era 2 latas de óleo por família, meu cara. Era pote de... Aquele vídeo clássico, digita no YouTube, Fiscais do Sarney. É um senhor com um pote de maionese Hellmann's na mão, dando voz de prisão ao caixa, porque a etiqueta tinha sido feita 3 horas antes. No Banco do Brasil número 2, quem fez o plano financeiro brasileiro foi Rui Barbosa. Você vai me dizer que o Rui Barbosa não era um cara inteligente? Talvez um dos grandes brasileiros da história, não é? O plano era inerentemente inflacionário. Se você chamar o Hélio aqui e pedir para o Hélio explicar como é que era basicamente cria banco de fomento, mete os bancos de fomento, cada um imprime dinheiro e resolve a vida por assim. Olha o que nós avançamos. A gente teve o quê? 8 trilhões de dinheiro movimentado em Lava Jato até pouco tempo atrás. É muito grande. E hoje os caras não estão conseguindo, no meio do coronavírus, o Congresso não está deixando furar teto. Então, assim, cara, tá avançando. Não é possível que as pessoas não vejam que tá avançando. Olha a inflação. Não, Nós cara, passamos... quando você vive a história, tem a característica de viver a história, né? Quando você vive a história, você não consegue perceber o quanto a gente melhorou, né? Da década, assim, você talvez não lembre, sou tão mais velho que você não, tá? Eu tô com 40, eu tô com 40, você tá com 33. Não, pô, sério, eu sou 7 anos mais velho que tu, o negócio tá errado. O negócio tá errado. Eu sou de 87. Então o cara tem mais 7 anos aí pra fazer menina doidada, né? Vem mais uns 3, 4 aí, né? Meu Deus do céu, eu tô contando quantos anos fértil a Ana tem, já. Vão mais uns 3, 4 anos até a tua idade, né? Então vai mais uns 3, 4. Tem uma menos, tem 32 anos ainda. Tá lascado, então na média aí que vocês estão fazendo menino, dá pra fazer mais uns 4 aí fácil nessa brincadeira. Dá pra fazer mais uns 4. E aí, velho, nessa pegada de você viver a história, né? A Nina Leitão incrivelmente escreveu um bom livro, né? Chamado A Saga Brasileira, que fala sobre essa evolução do real, como é que a gente chegou nessa moeda. O Guilherme Fiuza tem um livro espetacular chamado 3.000 Dias no Bunker, que vai mostrar como a gente chegou numa moeda e como isso, cara, isso é um dos maiores programas sociais do Brasil. O pessoal não tem ideia como esse programa social é importante. E o Hayek é muito feliz, porque lá na frente, no fim da vida, ele puxa aqui um pouco o gancho, mas no fim da vida ele escreve 2 livros, né? Que é a Desemprego e Política Monetária e a Desestatização do Dinheiro, para demonstrar como o dinheiro ser destruído é péssimo para a população, né? Gera desemprego, gera problema, gera péssimos investimentos, gera uma série de prejuízos para o país e gera intervenções que podem gerar o caminho da servidão, né? Porque eu preciso controlar, se eu tenho um controle de preço, eu preciso controlar todos os preços. Se eu preciso controlar todos os preços, eu preciso controlar toda a cadeia. Se eu preciso controlar toda a cadeia, eu controlo tudo, eu viro socialismo. Alguém perguntou aqui se era utopia o livre mercado. Não, pessoal, é norte, né? Mesmo os conservadores, pós-Margaret Thatcher, como bem diz o nosso amigo, né, Bruno Gachagin, aquele post do Bruno, cara, é genial, ouro em pó, cara. É ouro em pó. Aquele post, se ele estiver vendo aí, bicho, aquele post é lindo. Eu li 3, 4 vezes e falei, ouro em pó, cara. Até explica pro pessoal. Porque é engraçado isso, né? Os conservadores, muito baseados na Harry Novaro, a original, que não leem há centésimos anos, que foi assim, o pessoal não sabe disso, né? Existem inúmeras cartas trocadas, como eu falei no início, entre Hayek e João Paulo II, grandíssimo Papa, talvez um dos maiores que esse mundo já teve, certo? No momento certo, na hora certa, né? Inclusive tem um livro que eu tenho muita vontade de trazer pela LVM, que é o Papa, o primeiro-ministro e o presidente, o Papa, o presidente, a primeira-ministra, não, o Papa, a primeira-ministra e o presidente, que é João Paulo II, Margaret Thatcher e o Ronald Reagan, que fizeram um trabalho de acabar com o socialismo, né? Eles que destruíram o que Hayek falou lá no uso do conhecimento da sociedade como ruim. E o Bruno traz uma passagem dele, que os conservadores, né, sempre perguntam sobre a ideia conservadora, apesar de eu não ser conservador, eu sou um liberal, mas assim, se tem um conservador que eu respeito e admiro, é o Bruno Gachagin, e ele fala uma passagem que eu acho genial, que ele diz o seguinte:
O conservadorismo por característica, uma evolução, né? Que ele vai trazer essa perspectiva. A evolução, ele segue essa evolução, e nessa evolução, com Margaret Thatcher, os conservadores viram como o livre mercado avançava a sociedade e passaram, a partir da defesa dela, a defender esse livre mercado. E, como ele bem disse, o conservadorismo não tem uma escola de pensamento econômico. Por isso que grande parte dos grandes conservadores gostam muito da escola austríaca, né? Vários conservadores são muito ligados à escola austríaca, que é a escola que melhor explica. Você é um cara que investe, né? Muito legal a sua pergunta. Perguntar para você se investe em banco. Eu disse, não, investe na Amazon, porque ela vai gerar, é um empreendedor, é produto, é negócio, é riqueza, ela vai gerar isso. Você falou isso hoje, no Stories seus, hoje falando do atendimento que foi feito pela Amazon, porque a escola austríaca entende, o Hayek também trata bem disso, que é o empreendedor o centro do negócio. É ele que vai tocar, ele que vai virar o mundo. Agora, que cartório nesse país tem um atendimento como o da Amazon? Que prefeitura tem esse atendimento? Por quê? Porque eles não necessitam desse tipo de atendimento, porque em nenhum momento eles têm a essência da atividade deles ameaçada. O cartório é o quê? Você comprou ou vendeu um imóvel nesse bairro, você registra nesse cartório. Você não é livre para escolher qual cartório você quer registrar seu imóvel, você tem que registrar ali. Então, o Peter Thiel tem um livro chamado Zero to One, né? Em que ele fala que a concorrência ela não é boa para o empresário, né? Porque o empresário vai ver suas margens abaixadas, ele vai ter que servir melhor. Mas em contrapartida, a concorrência ela é fundamental, ela é magnânima para quem? Para a ditadura do consumidor. O consumidor, ele vê na concorrência, na livre concorrência, uma possibilidade de ter preços melhores, mais acessíveis e melhores produtos. Tanto é que existe aquela história, que eu não faço a menor ideia se é verdade ou não, de Gorbachev vindo para os Estados Unidos. Ele é recebido num grande supermercado americano e ele fala assim: se os cidadãos soviéticos vissem a quantidade de produtos que vocês têm aqui, nós estaríamos retirados, nós seríamos levados para uma guilhotina, nós estaríamos indo rumo à forca. Né? Por quê? Porque você pega uma promessa soviética, vocês terão pão, todos terão pão de graça, e de repente não existe pão. E você tem uma outra sociedade com outro modelo civilizacional, com outro tipo de proposta, onde ninguém terá pão de graça e de repente o pão abunda. Existe mais pão dentro de um Walmart do que César tinha à sua disposição. E ninguém tem pão de graça, mas em contrapartida, todos possuem acesso ao pão. Cara, existe um livro, o Riqueza das Nações, no livro número 2, são 11 tomos, né? No livro número 2, logo no início do capítulo, existe uma racionalização do quão produtivo nós seríamos se, ao invés de um único homem fazer um único prego, nós juntássemos grupos de homens para, em atividades repartidas, nós pudéssemos, Adam Smith falava isso, múltiplos homens produzirem um único prego por vez. Ele vai dizer que são 48 vezes, se não me engano, mais rápido produzir pregos. Enquanto um homem produz um, o grupo produz 48. Então, cara, isso é maravilhoso. Isso é 1700 não, e nada. E o cara já está... Você vê o exemplo do cara que tentou fazer um hambúrguer sozinho, né? O cara disse, não, vou produzir um hambúrguer só. Custaria, custou, né? $3.000 o hambúrguer, só vou fazer sozinho. Para ele conseguir chegar naquela cadeia, custou $3.000. Uma coisa que eu queria puxar o gancho, Ícaro, você que está aí na Kombi, né? Dentro dessa Kombi de defesa da liberdade, liberais conservadores, de 10 anos para trás, né? Você viveu a Kombi. Não enchia uma Kombi, cara. Não enchia uma Kombi. Mas assim, o Adam Smith termina esse livro dizendo a seguinte passagem que eu acho genial. Eu estou defendendo essas ideias aqui, mas eu acho que não vai vogar. E, bicho, tu entrou no Instagram, que é essa rede que eu acho espetacular, eu gosto cada vez mais dela, gosto cada vez menos do Twitter, que eu sou obrigado a falar, porque hoje em dia eu uso o Twitter para fazer um corte e colocar no Instagram, entendeu? É a única coisa que eu uso. Instagram é muito bom, cara. Mas assim, você chegou nessa rede e você vê o cenário de ideias nacional mudando, né? E eu não estou falando só da ideia de eleger o presidente, não. Eu estou falando de pessoas que não acreditam cada vez menos. É o exemplo do Flávio Augusto, no Geração de Valor, do Thiago Nigro, seu, da Lara Nesteruk, que talvez hoje ela e o Denis Xavier, que foi o autor,
tenham tornado... Ela, na verdade, dentro do Brasil, é a maior divulgadora de Ayn Rand que esse país já teve, de longe, né? Nós temos um livro publicado pela LVM, que é o Breves Lições. Cara, o livro é um Digo mais, best-seller absurdo, entendeu? Por causa digo dela. mais, digo mais. Eu não, digo mais. Eu não conheço no planeta Terra alguém com tanta audiência que divulgue Ayn Rand. Não conheço. Não Não tem. Não conheço. No existe. planeta Terra inteiro. No planeta Terra inteiro. Queria eu ser Ayn Rand para ser divulgado pela Lara. Ela vai ficar puta quando eu falar isso. O que foi? Repete. Queria eu ser a Ayn Rand para ser divulgado desse jeito pela Lara. Cara, o pior é que ela faz um trabalho sensacional, cara. E é um trabalho E ela, assim, cara, mais legal. E ela inseriu no centro do seu espírito a filosofia da Ayn Rand. Ela entende aquilo. Eu Ela ia não tá falar fazendo uma isso. propaganda. Ela não é Ela o Red Bull vive. me pagando Ela para vive. aparecer aqui, não. Ela vive aquele negócio mesmo. Tipo assim, ela não precisa mostrar isso, né? Tipo assim, eu tô vendendo aqui, eu tô fazendo negócio que eu sou legal, ou porque eu gosto deles. Não, ela vive aquele negócio. Tipo assim, a filosofia da vida dela, né? Sabe alguém que encontrou a filosofia da vida? Não, vestia a filosofia que eu sempre acreditei. Eu só não sabia que alguém tinha escrito sobre isso E que em tinha um algum nome, momento. né? Tem uma passagem no livro, tem dois comentários que eu achei legal que você falou hoje, que o Bezos, você falou uma coisa que eu achei massa, né? Enquanto o Bezos estiver na presidência do Walmart, você vai seguir comprando na Amazon, comprando ações da Amazon. Comprando ações da Amazon. Comprando ações da Amazon. E lá atrás tem um livro muito legal, que é Comece pelo Porquê, do Skinner, que ele vai falar que eu vou linkar com o Caminho da Servidão, tá? Que o Sam Walton, enquanto era presidente de lá, era um cara muito parecido com o Bezos hoje, né? Com essa coisa de muito preocupado com o funcionário, tipo assim, tratar bem. O objetivo dele assim, era servir ao americano. Isso depois que o Walton morreu, se perdeu. Aí você citou os cartórios, né? Que vão ter essa situação que eles não têm risco na pele, como bem diria o Taleb. Aí, uma passagem que o livro traz é por que o poder atrai os piores, né? Por que o mercado tende a atrair os melhores, Ícaro, e o poder tende a atrair os piores? Qual a tua visão disso? Porque esse é o capítulo 10 do livro. Existe uma passagem que Chesterton comenta, eu não lembro agora se foi em Tremendas Trivialidades ou se foi em Ortodoxia, em que Chesterton diz que a política atrai todo tipo de homem, menos aquele que deveria de fato ser atraído, que é o homem bom. Porque o homem bom, ele tende a duvidar das próprias capacidades, do tipo, se eu chegar, por exemplo, para minha esposa ou para minha sogra e dissesse assim para elas: você resolveria os problemas do Brasil se fosse presidente da República? O que ela falaria? Não, Deus me livre, você tá louca? Eu não sei nada disso daí não, eu tô aqui resolvendo minhas coisas aqui, criando as crianças. O homem bom, ele fala: mas quem sou eu para resolver esses problemas? Eu não tenho capacidade. À medida que o homem mau, estamos simplificando bem a linguagem, né? À medida que o homem desequilibrado, à medida que o homem hiperbólico, à medida que o homem perfídico, à medida que o homem que tem esse senso de megalomania implantada dentro do seu espírito, ele acha que pode resolver tudo em 15 minutos. Então, assim, o poder atrai o homem mau, o poder atrai o homem que opta sempre pelo descaminho. Porque, cara, quem é que não quer ter poder? Quem é que não quer ter as portas abertas? Quem é que não quer ser chamado de excelência? Quem é que não quer ser... Pega, por exemplo, o ministro do Supremo. Ele tem uma grande responsabilidade. Cuidado para a gente não falar muito mal. Se os caras estiverem ouvindo, pode bater aqui e aí, né? Então, já pensou? Os caras vão me prender. O ministro do Supremo, ele tem uma grande posição dentro da sociedade. Ele é o defensor de todo o tecido constitucional de uma sociedade. Mas na hora que o cara diz, pronto, você traz o Supremo, eu acho muito legal isso. O Toffoli, né, o atual presidente do Supremo, que é o cara que foi advogado do PT e tudo, que, em tese, na minha visão, nunca teve notável saber jurídico, longe disso, longe disso. Não vou nem discutir reputação embora, mas notável saber jurídico não é uma característica dele. Até eu acho que ele aprendeu, entendeu? Com o convívio, o aprendizado, você acaba introjetando alguma coisa e aprendendo alguma coisa, mas longe de ter notável saber jurídico, né? Porque é o requisito para entrar, não para depois permanecer e virar. Ele disse que o Supremo era o editor do Brasil. Cara, isso é absurdamente... O que esse livro diz, ó. Na hora que eu tenho editores, eu paro de ter liberdade, né? O Hayek tem um outro artigo chamado Uso do Conhecimento na Sociedade,
que ele fala que, por essência, que é esse paper, pessoal, dos mais importantes do mundo, tá? No mundo acadêmico, não é um qualquer paper, não. O nome dele é Uso Coisas da Sociedade, e ele diz assim, o Ícaro conhece Santos muito mais do que eu conheço Santos. Né? Eu conheço Fortaleza muito mais do que o Ícaro conhece Fortaleza. Estou dando esse exemplo, mas o Ícaro é o cara que mais entende copyright que eu conheço. E eu tenho certeza que eu entendo mais direito que ele, né? Porque ele abandonou o curso. Graças a Deus. Que bom, né? Mas assim, eu só estou dizendo que essa pegada atrás e é extremamente temerário quando alguém que é responsável por manter esse teor constitucional, uma Constituição muito ruim que a gente tem, é uma grande porcaria a nossa Constituição, certo? Acha que pode definir como é que vai ser editada a nossa vida. A grande questão do que eu estava falando sobre a história do ministro do Supremo é que o ministro do Supremo hoje, ele possui mais regalias e mais poder do que qualquer rei absolutista possuía. Porque o rei absolutista, ele não conseguia em 24 horas alcançar um súdito da outra ponta do país e falar assim, sumam com esse cara. No sentido de apaguem tudo que ele postou, apaguem tudo do que ele falou. E mesmo que existam outros representantes da sociedade, mesmo que existam deputados federais, estaduais, senadores, vereadores, mesmo que existam jornalistas e outros membros que constroem esse tecido social, basta que um deles pegue uma caneta e fale, faça isso daqui agora em 24 horas, uma empresa em outro país, que rei, quando que o rei da Inglaterra falaria, ei, você é americano? Pegue um cidadão americano e faça tal coisa com ele. Você está louco? Então, assim, a que ponto uma pessoa... Que empresário tem esse poder? Não, que empresário tem esse poder? O Flávio Augusto. O Flávio Augusto manda em quem? Manda, entre aspas, nos funcionários dele, na família dele. Ele manda nas pessoas que trabalham com ele. Ele pode demitir essa pessoa, ele pode promover. Um representante desse manda num país inteiro. Que homem mau não sonha com isso? Quem não sonha com esse poder sem nenhuma fronteira? E aí que tá. O homem bom, ele não vislumbra isso. Ele fala, meu, o que eu quero fazer com isso daí? Pelo amor de Deus, vão ficar me xingando, fazendo montagem sobre mim o tempo todo, o inferno do cacete, decidindo sobre a vida de todo mundo. Eu quero fazer outras coisas. O poder acaba atraindo mesmo esse cara meio sem reservas ou sem senso de dever sobre a coisa própria, assim. O cara quer legislar sobre todo o planeta Terra. Não, é só comentar esse caso. Esse caso tem muito a ver com esse livro, tá, pessoal? Porque, assim, uma das coisas que o Hayek faz, ele dedica esse livro aos socialistas de todos os... Olha como é genial, né? Ele dedica o livro aos socialistas de todos os partidos, inclusive dos Tories, que é os conservadores, dos liberais. Então, diz, não, galera, esse teu intervencionismo aí, essa tua tendência, cuidado, pode dar problema, né? Porque a escola austríaca, o Hayek Mises, apesar de eu achar Churchill, eu acho Churchill um gigante, talvez o homem mais importante, talvez não, o homem mais importante do século XX, se não fosse por ele, né, o mundo teria caído frente ao nazismo, né, e por ele mesmo, ele, né, é a figura sozinha ali que com a firmeza dele conseguiu manter o mundo ocidental em pé, né, dentro dessa visão atual que nós vivemos hoje. Eles criticam muito fortemente o Churchill, tanto o Hayek como o Mises, porque eles dizem, caramba, vocês são o livre mercado, América, vocês são, né, o livre mercado. Vocês deixando isso aí funcionar, a gente talvez conseguisse muito mais rapidamente ter destruído o nazismo, né, com o mercado funcionando. Um exemplo que tem, claro, que eu acho espetacular, é Dunkirk, né? Que aquele filme depois passou, que é o momento de Dunkirk, em que os cidadãos, de maneira voluntária e espontânea, vão buscar as tropas, né? Aquilo é de uma beleza de ordem espontânea, de um negócio funcionando sozinho, espetacular. Que eles tiram as tropas todas, né? Civis. Com civis, né? Civis fazem esse trabalho, né? Civis velhinhos, né? Você pega o exemplo daqui que é muito legal, né? Você vê os velhinhos, né? Os muito jovens ali no buscar a tropa, né? Ali era o exército. Talvez o pessoal não tenha a dimensão. Ali era o exército inglês inteiro que estava ali. Não era só tinha a defesa mínima que ficou na Inglaterra, que tinha uma defesa natural por ser uma ilha, né? O Canal da Mancha, e tinha todo o exército do Reino Unido estava ali. Tinham mais de 100 mil homens ali. Foi considerado um das maiores lambanças militares desde Crasso, que inclusive virou erro Crasso, né? Eles meteram ali aquele povo todo, eles não tinham como sair, eles estavam tomando porrada, tinham que ficar parados em frente a uma ilha.
tantos e Não, tantos episódios, né? mas é isso que eu quero dizer, assim, é uma vontade de você ter essa pegada, né? É assim, e são grandes homens, né? Você citou o Bezos, que monta uma visão de mundo. Eu citei o Sam Walton, que montou a visão de mundo dentro do seu negócio. Ah, o que eu achei muito legal que você trouxe foi o tal do, como bem diz o Chestnut, que é outro autor espetacular, que se torna católico no fim da vida, né? Era um grande comentarista, crítico literário, e se torna católico com um livro brilhante, que é a Ortodoxia, que merece ser lido. Escreve um livro lindo sobre São Tomás de Aquino, que eu nunca tinha encontrado, e a editora Paulus acabou de relançar. Tem São Francisco também. Ele fez São Francisco. Não conhecia o de São Francisco, mas assim, é o autor que, assim, eu acho que em breve a LVM edita, quem sabe o Ludovico. O Ludovico já falou que tem muita vontade de ter o Chesterton na Ah, grade, né? Ter o Chesterton na grade. Mas eles trazem essa visão, né? Porque assim, eu acho que a coisa do voluntário faz muita diferença. E aqui citando outro grande autor, que é o Lord Acton, que fala que o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, eu sempre falo aqui, só para fechar meu ponto e jogar para ti essa coisa da administração, do voluntário, que a única função que um defensor da liberdade faz, seja conservador, seja liberal, dentro do poder, seja no executivo, legislativo, judiciário, é diminuir o tamanho do Estado. É a única coisa que eles podem fazer. Não existe política pública, funcionamento, nada disso. É diminuir o tamanho do Estado para ontem. você sabe que eu sou um cara naturalmente otimista, né? Eu sempre fui Uhum. otimista e sempre vou ser otimista. Tem aquela minha frase que eu adoro, que o Urich fica com o cabelo em pé. Eu falo, só tem uma direção e é para cima. A gente só vai para cima. É, Apesar do Estado ter hoje acesso ao contribuinte, ao cidadão, de uma maneira que ele não tinha antigamente, nós temos que pensar que o Estado vem sendo diminuído em sua força absolutista desde sempre. Há 2000 anos atrás, você podia pegar um cara, torná-lo escravo e colocá-lo para trabalhar numa mina de calcário para o resto da vida. Simplesmente porque ele foi sequestrado e agora ele era um escravo. Ah, Icaro, mas isso faz 2000 anos? Não, volta 250 anos e os caras faziam isso com escravo aqui na América do Sul também. E lá na América do Norte. Ainda existia tráfico humano de pessoas que eram capturadas e levadas para trabalharem como propriedade. Hoje Não, em e mais, dia, era ok, tá? Tipo assim, esse é o essa é a ponto. grande. Era ok. E não só era ok, como existia toda uma organização jurídica para garantir que essa sua propriedade ela seria sua, e se você morresse, seria do seu filho, e que existia uma organização social para garantir aquele direito de propriedade, como quem possui um mosquete ou uma carroça, e o possuía um ser humano ali para trabalhar pro resto da vida. Faça o que você quiser com ele. Hoje, nós estamos agora nos surpreendendo aí com essas atitudes do Supremo ou de alguma coisa nesse sentido. Mas, cara, ninguém mais consegue pegar uma pessoa e torná-la um objeto. O Estado não consegue desapropriar uma casa sua. Ah, Icaro, ainda consegue, ainda existe essa desapropriação. Quantas desapropriações de apartamentos em áreas residenciais existiram em 2019? Então, assim, é pouco, é pouco. O Estado não consegue te invadir, ele não consegue te obrigar. Na China, ainda existem blocos inteiros de pessoas. Ó, você vai sair dessa área e vai para essa área administrativa. E todo mundo vai. Não, eu gosto de ficar aqui. Não, você não tem nem aí. Vai para lá, para outro canto. Então, os estados totalitários, por exemplo, Cuba. Ah, Cuba tem igualdade. Depende do que você está falando. Você tem um partido e quem está embaixo desse partido, se disser, olha, eu não concordo com o partido, é tiro na cara. Que igualdade é essa, então? A igualdade é o quê? Entrar no SUS e receber vacina? Então, assim, peraí, do que nós estamos chamando de igualdade? Né? Igualdade na miséria? Igualdade no retrocesso? Então, os países totalitários, eles estão se tornando menos totalitários. E digo mais, o Brasil está se tornando menos totalitário. Ainda que nós olhemos para o Supremo e falamos, oh, meu Deus do céu, o Supremo está invadindo tudo. Mas, cara, em 86, o Legislativo e o Executivo podiam, em comum acordo, imprimir dinheiro infinito e corrigir Não, todos os salários e cobrar um imposto, porque a inflação ela é um imposto invisível, né? Cobrar imposto invisível sobre toda a população. Tá melhorando, tá melhorando. É que o tempo do Estado não é o nosso tempo. A gente envelhece, morre, nasce meu filho, nasce meu neto. não. Mas tá melhorando. Eu sempre falo sobre janela de Overton, né? Que toda ideia sai, toda ideia sai. Eu sempre repito isso, que eu acho que
facilita o mapa mental da pessoa. Né? Toda ideia sai de impossível, radical, aceitável, sensata, popular e necessário. Cara, hoje o mundo, né, até pela pandemia chegou, acelerou muito isso, o mundo aceita EAD. Né? Nós vendemos curso em EAD, você vende, eu vendo. Nós somos hoje, grande parte do teu público, inclusive, aprende contigo como lançar cursos em EAD. Tipo assim, essa é a missão. Você imaginou isso há 5 anos atrás? Ninguém nem queria fazer, cara. 5 anos, né? Você fala comigo, você tem um novo mercado o quê? Há 5 anos, 6 anos? 6 anos. 6 anos. No começo, velho, era todo mundo meio desconfiado, né? Não, no começo eu tinha 170 alunos. Humilha aí agora, humilha aí. Tem quantos hoje? Vai chegar em 30 mil. Porra. Quantas universidades tem 30 mil pessoas, cara? Nós vamos Não, chegar a 30 mil alunos. velho. Então, assim, e aí, eu digo mais. A minha mãe é tua aluna. Pô. Você falou. Olha aí, imagina uma senhora de 60 e tantos anos, 60 e poucos, se eu falar 60 e tantos, ela vai ficar puta comigo, 60 e poucos, né? Minha mãe tem 64 anos, 64 anos, que não é uma grande usuária de informática, hoje é aluna de um curso que tem a propensão de ser a ponta de lança aí da ideia de EAD de mercado. Olha, E te digo mais. A sacada, a mudança cultural. E te digo mais. Vamos para os exemplos realmente faraônicos. Pega o Facebook. 350 bilhões de dólares de valor de mercado. 350 bilhões! Transforma isso em real e traz para o percentual do PIB brasileiro. Olha quanto o Facebook representaria do PIB brasileiro, né? Com um câmbio de 5,13 para 1. 20% do Brasil. 20%. 20% do Brasil, né? 20% do Brasil, né? 8 trilhões a gente, né? O Facebook, há 10 anos atrás, não era nada. Os americanos criaram 350 bi de valor de mercado. O americano não, o sujeito individual, mas lógico, galgando toda essa segurança institucional deles. Mas, cara, adicionou. E te digo mais, você consegue prever como será? E olha isso daqui, a gente está fazendo essa transmissão aqui por eles. Como é que vai ser isso daqui a 10 anos? Cara, é riqueza criada a partir do absoluto nada. E assim, você tem ainda prédios e prédios e prédios recheados de programadores que cuidam para que tudo isso daqui aconteça. Tenham 1.668 pessoas aqui e não caia. E peraí, e quando daqui a 15 ou 20 anos, ao invés de você ter 4.000 programadores, você tenha 2 inteligências artificiais mantendo tudo isso funcionando? Só custo de eletricidade que é quase zero nos Estados Unidos. Era da abundância. Cara, então, assim... Mas é engraçado, né? Você trouxe um negócio só para deixar claro. Você falou dos americanos, né? Se um brasileiro entra no mercado americano, ele tem um nível de produtividade do americano. Sim. Você trouxe uma pegada genial no começo, que eu acabei não pegando o gancho, que tem a ver com o livro do Hayek. A ideia fascista aqui do impossível, radical, aceitável, sensata, popular e necessário, que é a janela de Overton, a ideia fascista começa no fim do século XIX, né? De que assim, nós somos louros de olhos azuis e somos europeus, por isso nós temos uma capacidade, por termos nascido bem, melhor do que dos outros povos. Essa ideia imbecil circulou o mundo todo, como ideia. Só para te interromper, aí você pega Roma há 2.000 anos atrás e pega a região germânica há 2.000 anos atrás e os caras não tinham casa, os caras se cobriam de cinza, os germanos andando com lancinha, e Roma tinha fórum, biblioteca pública, banheiro. Onde é que estão esses caras todos? Onde é que está essa vantagem toda? O que eles eram há 600 anos para trás? De onde vem essa ideia? De uma cabeça doentia em forma, em olhar para uma coisa e falar, esse cara parece isso daqui, esse daqui parece isso daqui. Loucura. Não, só que você tem um Estado que viabiliza isso. E há 500 e poucos anos atrás, o Niall Ferguson fala disso, né, na Grande Degeneração, China era o país mais rico e mais próximo do mundo de longe. Mas de longe. A China está voltando a ser. Dos últimos 20 séculos, Pequim liderou 16. É isso, era um ponto e aí você tem 2 séculos ingleses e 2 séculos americanos. 16 séculos chineses. O que eles estão fazendo é voltar para onde eles estavam. Aí os imbecis, ideias ruins, como eu estou falando, ideias ruins circulam também, né? Tipo a ideia que o imbecil um dia disse que a pessoa que é um pedófilo não é um crime, é uma doença, né? Ideias ruins. Então, o Olavo de Carvalho chegou a falar isso há muito tempo, anos atrás.
Ele falou, ó, vamos fazer isso, né? Porque ideias ruins também circulam dessa forma, né? Circulam desse jeito. Não quero nem entrar no tema do momento, Ícaro, porque eu sei que para mim, para você que tem filho, é horrível falar sobre esse assunto, porque Ah, a vontade de um pai, meus caros amigos, é dar uma bala na testa, que é o que esse senhor merece. Talvez seja muito leve só dar a bala na testa. Ele merece coisa muito pior do que isso, mas enfim, né? por isso que você tem que ser legislador. Eu, como pai, tenho inúmeras dificuldades com isso. Então, desse contexto, essa ideia fascista traz isso. Você falou bem dos romanos, dos germânicos, como é que colocou, né? Então, Roma cai, né? Roma cai, e você tem uma visão da China aqui, que era um país isolado, se perdendo, e o próprio Adam Smith chega a falar na Riqueza das Nações que se a China trocasse, ela tenderia a ficar muito mais rica rapidamente. Né? O problema é que a China troca pouco, né? A riqueza está nessas trocas voluntárias. E essa pegada que essa coisa do fascista traz é uma coisa muito ruim, né? Porque ela muda a perspectiva do indivíduo para o coletivo e você perde a ideia de inovação, que é uma das grandes características da humanidade, que é como você pode viver isso, esse conhecimento desperto. Porque se eu souber a mesma coisa que você, qual a graça que teria? O próprio Adam Smith, ele diz, também no capítulo, também no livro 2, logo no 5, 6 páginas depois do começo do livro 2, ele diz o seguinte: dentre os diversos tipos de produtos, existe um cujo preço é mais seguro atrelar aos seus futuros recebíveis. Porque ele estava discutindo assim, se eu quisesse fazer um contrato de recebível ad eterno, até o último dia da minha vida, eu receberia em quê? Eu receberia em ouro? Eu receberia em prata? E ele discute sobre o poder da inflação sobre esses, principalmente porque estava sendo trazido muito material precioso naquela época, né? A prata sofreu 100 anos antes uma inflação muito grande. E ele fala O ouro assim, também. o ouro também. Ele fala assim, dentre todos os tipos atreláveis de preço, o trabalho é aquele que sofre a menor inflação. Porque o trabalho, cara, não dá para imprimir mão, não dá para imprimir chaveiro, não dá para imprimir programador. O que os americanos fazem? Então, assim, até hoje, eu mantenho essa visão do Adam Smith. O trabalho é a maior riqueza de um país. A capacidade de produzir pessoas que são capazes de pensar e criar Facebooks da vida. O que os americanos fazem? Além de produzirem um número incessante de gênios, eles compram todos os gênios do mundo com visto. Então, o iraniano vai lá e está trabalhando para ganhar um prêmio Nobel de Medicina. Eles vão lá dar um visto, o cara vai para Harvard, passa o resto da vida produzindo para Harvard. Aí pega judeu, traz todos os judeus para lá. Aí pega o mexicano, brasileiro, pesquisadores brasileiros talentosíssimos, todo mundo vai para lá. E o país só vai ganhando vantagem. Por quê? Não existe nada mais importante do que o diabo dessa mente, né, velho? É engraçado. Só um comentário rapidinho, só para falar. Segura aí, mas só para falar. O Ita, eu brinco, né? Quando os paulistas estão sacaneando o cearense, né? Cabeça chata, nós somos nordestinos. Quando começa a me sacanear muito, eu digo assim: rapaz, você sabe que a gente tem uma escola em São Paulo, né? Aí o pessoal diz: escola em São Paulo. Eu disse: o Ita. Conhece, não? O Ita, lá em São José dos Campos. Aí os caras: o Instituto Tecnológico Aeronáutico. Metade das vagas no cearense. Cara, metade das vagas. Dos 50 que entram anualmente, 40 vão para os Estados Unidos. 5 ficam no Brasil e 5 voltam para o Ceará. Imagina essas cabeças aqui, velho. A diferença que não fariam. Então, agora me responda uma pergunta sincera. Se você fosse um engenheiro aeronáutico do ITA, você ficaria aqui? Não, não tem sentido para ficar. Esse é o ponto. Não tem sentido nenhum. Eu vou fazer o quê? Ficar lá na Embraer. Ameaça, demite, não demite, demite, não demite. Tá vivo, não tá. Fez acordo com a Boeing, não fez. Por quê? Então, assim, além disso, os americanos não há incentivos para isso, né? Não há incentivos para o cara ficar, né? Você vê Fortaleza, o potencial da cidade é absurdo, não consegue atrair esses caras. O Nordeste, para mim, e eu sou nordestino, o Nordeste, para mim, não ser o grande pipeline do Brasil é inexplicável. Porque tá a 4 horas dos Estados Unidos, bicho. Como é que o cara... Até eu lembro, quando eu era criança, anos 2000, o cara em Fortaleza, ele queria viajar para Disney. Ele tinha que descer para São Paulo e de São Paulo pegar um voo internacional, cara. Então, assim, são coisas inexplicáveis desse país. Aí você vai para a Alemanha... Os caras estão com um projeto nacional de produzir energia solar. Os caras têm 60 dias de sol por ano.
Aí você vai para Fortaleza, 340 dias de sol por ano. Os caras. Em Fortaleza é Invento. tanto sol, o cara não abre o olho, bicho. Aí você fala, como é que isso daí acontece? Porque os cearenses, os alagoanos, porque os pernambucanos, eles são burros, eles são menos capazes, eles são piores do que os alemães? Não, porque eles têm uma estrutura que pune eles o tempo todo, com carga tributária altíssima, com ausência de incentivo, com burocracia gigantesca. O cara quer abrir uma empresa, até melhorou muito hoje em dia, mas há 30 anos atrás, como é que era abrir uma empresa nesse país? Você ficava, 30 não, meses para bota abrir. 5. Ícaro, bota 5, velho. A gente não pode colocar 30, não. 5, porque a galera não vê, cara. 5, velho. Hoje, ó, só para você ter uma noção, o nosso tempo para organizar, para pagar tributos em média, até 3 anos atrás, eram 2.600 horas. Caiu para 1.900. Caiu 700 horas, velho. Cara, é pra caralho, mas ainda é muito alto. Cara, mas sabe o segundo colocado? É 1.300. O terceiro é 800. Cara, a Nova Zelândia demora 30 segundos, que é o tempo de você ir lá, imprimir o boleto e colocar. Tem um passo que você trouxe, que é legal, que é assim, cara, Nova Zelândia e Austrália, elas não têm qualquer indústria. Nova Zelândia, mais, não tem indústria pesada. Né? O Instagram não está preparado para discutir isso ainda, é muito polêmico. Cara, e os caras são absurdamente ricos, velho. Entendeu? E o Brasil é absolutamente pobre. A coisa mais engraçada que aconteceu na minha campanha de 2018 para deputado federal. Eu disse, cara, o Nordeste é pobre. Aí o pessoal disse, não, o Nordeste não é pobre, o Nordeste não. É pobre, o Nordeste é pobre. Aí o pessoal disse, não, o Nordeste é lindo. Aí eu disse, porra, mas é pobre, cacete. Entendeu? Tá com 50%, né? O Nordeste tá com 50% de pessoas assistidas pelo Corona Voucher, né? Cara, é muita gente. E aí você vê, como você falou até no seu Instagram, né? A popularidade tem a ver com abrir torneira, né? Então, assim, eu sempre falei isso, né? Eu não sei se você lembra disso, mas eu já falei isso para você. Que o Nordeste não é PT, nunca foi PT. O Nordeste sempre foi você governo. me falou isso há uns 5 anos atrás. Cara, o Nordeste sempre foi governo, velho. Na época do Fernando Henrique, governo, metade, vamos lá, dinheiro pra caramba, jorrando, tocando. Cara, o Fernando Henrique foi aprovado, a maior aprovação dele aqui. PT jorrando dinheiro, né? Mesmo assim não consegui ser eleito no primeiro turno nenhuma vez aqui no Nordeste. E a mesma coisa, cara, esse dinheiro que vem não é o dinheiro dos pagadores de impostos para massa, infelizmente. Esse dinheiro é o dinheiro que o Bolsonaro está mandando. Olha a maluquice que se coloca. E eu vou te dizer uma coisa, não condeno ninguém. Porque se eu fosse um pai de família com 4 filhos no sertão, lá em São José dos Homens, e chegasse R$ 600 na minha conta, eu não ia querer saber o que é socialismo, o que é comunismo. Eu ia pegar os R$ 600 e ia comprar comida para os meus filhos. Cara, tu deu uma solução que eu achei legal. Eu gostei da sua solução hoje que você deu no Instagram. Conta aí pra tu. Tá, essa solução é do cacete, bicho. Porque, não, e aí o que acontece? Já veio economista no meu direct dizer assim, mesmo que se desburocratizasse tudo, privatizasse todas as estatais, abrisse os portos, abrisse mesmo a relação do Brasil com o mundo, ainda assim pagar R$ 600 para cada um superaria a receita. Eu falo, se você considerar que o PIB fica igual. Não vai ficar igual. Porque se o Brasil libera cassino, se o Brasil reduz taxa de importação, se o Brasil racionaliza essa zona de tributo, se o Brasil se torna competitivo, se o Brasil retira esse monte de imposto sobre folha de pagamento, cara, o nosso PIB tem um potencial imenso. É completamente diferente de uma Itália com 60 milhões de habitantes que não nasce um monte de criança, só tem velho. O nosso PIB potencial ele é imenso. Nós temos pelo menos 100 anos de infraestrutura para construir. A gente não tem ferrovia, bicho. Nós estamos igual aquele vendedor de sapato. Nós estamos igual aquele vendedor. Eu gosto dessa história. Não sei se você já ouviu, mas eu adoro essa parábola, né? Chega o vendedor de sapato e diz assim, cara, ninguém usa sapato aqui, nós estamos fodidos, vamos embora que não vale a pena ficar nesse lugar. Aí chega o segundo vendedor de sapato, aí vem essa tua visão. Caramba, ninguém usa sapato, eu vou vender pra cacete, velho. Caramba, é a mesma coisa, eu tenho 100 anos de infraestrutura para colocar em dia, cacete. Olha o dinheiro que tem aqui rodando. E aí você vê... de saneamento básico é trilhão, velho. O Japão, todo ano o Japão, a Suécia, Noruega, Finlândia, esses países todos os anos fazem campanhas governamentais pelo consumo.
pedem para a população consumir. No Japão, tem propaganda do governo dizendo consuma, Vai compre, acabar. gire a economia. Faltam uns 3 minutinhos, eu acho, né? Dois minutinhos. No Brasil, dá 500 conto na mão do cara, vê o que ele faz. Ele gasta até o último centavo. Aí, com o quê? Com qualquer coisa. Se faltar 20, ele vai lá na loteria, joga 4 números do bicho para voltar sem nada. Então, assim, aqui se consome tudo, bicho. Tudo. O cara consome tudo. Vai no shopping, o cara tá andando com 50 reais assim na mão. O que eu compro? O que eu compro? O que eu compro? Por quê? Herança inflacionária. Ninguém quer ficar com o dinheiro parado. O cara compra. Eu fui comprar carro aqui, os caras, não, tá comprando muito carro. Os caras estão pegando Pronamp e comprando carro. Os caras pegam Pronamp pra comprar carro, bicho. Então, assim, pessoal, eu sou um cara muito positivo. Tá acabando. Eu sou um cara muito positivo em relação ao Brasil, muito positivo em relação à liberdade. Eu acho que iniciativas como a do Ludovico, iniciativas como a sua, iniciativas que sejam a favor da liberdade, seja do Bruno Garchagen, seja da Mari Brito, seja da própria Lara, são fundamentais. E te digo uma coisa, bicho, você foi o primeiro cara a me dizer que Mises aqui supera Keynes em pesquisas no Google. O brasileiro ama liberdade, o brasileiro ama consumir, o brasileiro ama dinheiro, o brasileiro ama gastar dinheiro. O brasileiro é extremamente capitalista, é que não permitem que ele seja. Tamo junto, cara. Eu acho que tem um potencial incrível para a gente fazer isso. Para quem não me segue aqui, eu estou no Ludovico. Para quem não me segue, meu Instagram é Rodrigo Osmar, para os que me sacaneiam. Para os que não me sacaneiam, é Rodrigo S. Mar, de Saraiva Marinho. Ludovico está aí, estamos abertos, já anunciamos o livro desse mês. Esse mês até o dia 31 de agosto vai ser o Caminho da Servidão. Ícaro, meu irmão, tá